Bom dia, bom dia! Muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Vocês sabem que, obrigado, todos os dias a gente vai dando um passo para frente. Nós vamos avançando, vamos melhorando a nossa cidade, entregando para a população, e hoje aqui é importante. Ainda mais para mim, né, que eu lembro o moleque vinha aqui fazer atividade, depois vim trazer meus irmãos para poder praticar esporte aqui. A gente vê o histórico desse espaço tão importante, o Jorge Bruder, que estava bem detonado, né? E a gente poder entregar essa reforma é importante, não só a reforma, a requalificação, mas também a ampliação. Ampliar as quadras de areia, ampliar a pista de skate que não tinha, fazer a cobertura na piscina, aquecer a piscina, tem que ter a piscina aberta olímpica de 50 metros, a outra piscina coberta, aquecida, enfim, tudo isso que vocês estão vendo aí. Muita alegria. Mas ninguém faz nada sozinho, né? Eu queria aqui agradecer as pessoas que têm me acompanhado e me ajudado bastante para que a gente possa desenvolver a nossa cidade. Nosso querido deputado Fábio Faria de Sá. O Fábio tem ajudado muita gente, tem feito um trabalho super importante. Queria cumprimentar aqui nossos vereadores, que são os vereadores que ajudam a cidade a desenvolver, que têm dado respaldo para o governo. É muito importante a gente poder ter sempre na mente quem são as pessoas que estão junto, votando a favor, porque tem aqueles que ficam lá votando contra para as coisas não andarem. Queria agradecer muito aqui o Silvão Leite, né, primeiro mandato aí, com certeza vai dar continuidade a um trabalho fundamental que já vem desenvolvendo há muitos anos. Gabriel Abreu também, primeiro mandato, também tenho certeza que vai dar essa continuidade importante no trabalho que desenvolve. Jorge Ato, que eu tive a honra de ter sido vereador com o Jorge Ato durante 8 anos, faz um trabalho sensacional. O Sidney Cruz, que hoje é secretário da Habitação, mas era vereador, é vereador. Agradecer também aqui o Silvinho Leite, que esteve aqui com a gente, teve que ir, o Marcelo Messias, o Antônio Goulart, o pai do nosso vereador Rodrigo Goulart. Não, o Goulart está aqui ainda. Não, saiu. Agradecer, pessoal, aqui o nosso secretário, Rogério Lins. Como ele falou aqui, Rogério, secretário de Esportes, só esse ano, estamos em maio ainda, só esse ano é o 5º equipamento de esporte que a gente entrega. Aqui o Jorge Bruder, Vila Guarani, entregamos essa semana passada lá em Itaquera, o José Bonifácio, entregamos lá o da Casa Verde, entregamos o Jaguaré, 5º equipamento com muita qualidade, com muito investimento. Rogério, obrigado pela sua dedicação, pelo seu aceite aí. A única coisa que ele é um secretário danado. Eu vou embora, ele vai e pula na piscina, gente. Então, agradecer ao Sidney Cruz, secretário da Habitação, que também tem feito um trabalho super importante. O Bruno Mancini, que é o nosso secretário adjunto de esporte. Está aqui com a gente também o Diogo, presidente da Coab. O Silvinho, nosso prefeito aqui de Santo Amaro. O André, que é o nosso gestor aqui do Centro Esportivo, o Jorge Bruder. Obrigado, André, aí pelo cuidado que você tem, um carinho com o nosso equipamento. E, em nome do André, cumprimentar todos os nossos colaboradores que trabalham aqui no nosso clube. Está aqui com a gente também o nosso sensei, Mário Maeda, diretor do Centro Olímpico. Nosso inspetor superintendente, Wellington, da nossa Polícia Municipal, aqui da região sul. Nossas professoras, né? Tem várias aí. Mas em nome aqui da Anitta, em nome da Ivana, da Nete, da Leia, da Cris. Cris é super professora, dá aula de 4 atividades, né, Cris? 5 atividades. Em nome dessas professoras, cumprimentar todas as professoras e professores. Gente, cumprimentar cada um de vocês que está aqui nesse momento tão importante, nossas lideranças, que o cerimonial aqui já citou, nossos frequentadores. E esse clube, o Jorge Bruder, que a gente demonstrou aqui no vídeo, esse investimento aí de 13 milhões de reais para fazer toda essa recuperação e ampliação. E a gente investiu nesses últimos 4 anos 220 milhões nos equipamentos esportivos. Esse clube aqui, o Jorge Bruder, nós temos só desse clube 106 mil pessoas que têm a carteirinha para frequentar o clube. 106 mil só aqui. Olha o quanto era importante e fundamental fazer essa reforma, fazer toda essa recuperação. E aí, é como falou aqui o Sidney, para a criança, para os jovens,
para os adolescentes, para a melhor idade, tem atividade para todas as idades. Mas eu queria dar um destaque especial aqui para a melhor idade. Hoje, nós temos na cidade de São Paulo 17% de pessoas idosas. Hoje são 17% da população são idosas. Em 2030, nós vamos ter 20% de pessoas idosas com mais de 60 anos. Em 2050, 30% da população, 1/3 da população praticamente, a partir de 2050 será a população idosa. Então a gente precisa fazer ações de políticas públicas para essa população, para todos, mas para essa população que tem crescido exponencialmente. Para as criancinhas a gente já deu um grande avanço. Tem muitas mamães aqui, titias, vovós, tem vaga de creche para todas as crianças. Melhoramos a alimentação, o uniforme escolar, o material escolar, enfim, muitas atividades que a gente está desenvolvendo. E aí, gente, quando a gente fala em poder ter esse espaço para praticar esporte, mas também se sociabilizar, que eu já vi em muitos espaços esportivos, Rogério Lins, as meninas de 60, 70, 80 anos conheceram os meninos de 60, 70 e 80. Isso aí, casamento. É ou não é, Cris? Se conhece aqui, ó, começa a namorar, olho no olho, chama pai no teatro e tá casando. Muitos casos a gente tem visto. Faz muita amizade. As pessoas, né, passam aqui a conhecer pessoas que não conheciam. E isso é muito importante. Esse viver em comunidade, esse viver, né, com um grupo seleto que pratica atividades e que a gente pode ter no nosso dia a dia pessoas nos ajudando, fazendo as atividades juntos, mas também sendo companheiros. Eu fico tão feliz e eu queria aproveitar aqui, e além dessa questão da inauguração do Jorge Bruder, de todos os equipamentos que vocês viram, dizer que aqui também foi instalado e começa a funcionar a partir de hoje o Smart Sampa. E vocês sabem que eu tive fazendo a inauguração da requalificação do Centro Esportivo da Vila Guarani, e lá tinha um senhor, um rapaz, que estava frequentando aquele espaço. E ele estava usando a piscina com as meninas, com as crianças e também com as mulheres, nadando junto com as meninas, com as crianças. E aí instalamos o Smart Sampa lá na Vila Guarani. Esse rapaz, passando pelas câmeras, foi identificado pelo reconhecimento facial e era um foragido da justiça por estupro. Havia praticado estupro. E aí, obviamente, a Polícia Municipal foi lá e fez a prisão. Então, aqui no Jorge Bruder também, como nos outros clubes que a gente está instalando, aqui também tem o Smart Sampa para poder vir fazer atividade com segurança. Poder fazer as atividades com segurança e com muita qualidade para melhorar a qualidade de vida. Obrigado por vocês nos darem esse apoio todo, esse carinho todo. Quando a gente vai no equipamento, quando a gente vai fazer uma inauguração em alguma atividade e recebe tanto carinho como eu tenho recebido, eu só queria dizer para vocês que isso tem uma importância muito grande. Eu saio com muito mais vontade de continuar trabalhando firme, de entregar mais. A equipe muito mais motivada para que a gente possa trabalhar para vocês, que é o nosso grande objetivo, dessa cidade maravilhosa. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Use bem o espaço. Um abraço, gente. Bom, bora começar aqui por essa entrega que é super importante aqui. Vamos lá, prefeito. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Hoje nós entregamos aqui o 5º equipamento esportivo requalificado só esse ano. Aqui o Jorge Bruder recebeu 13 milhões de investimento, além de toda a requalificação, também ampliação. Fizemos a pista de skate, as quadras de areia, cobertura da piscina, piscina aquecida, piscina aberta, enfim, toda a reforma para poder atender a população aqui. Só nesse clube nós temos 106 mil pessoas que têm a carteirinha. Então a gente tem aqui condições de atender todas as faixas etárias, desde crianças, jovens, adultos, melhor idade. Queria voltar a ressaltar, só esse ano é o 5º equipamento. Já inauguramos Jaguaré, Casa Verde, José Bonifácio em Itaquera, Vila Guarani e aqui Santo Amaro, Jorge Bruder. Alguém sobre a agenda mais, por favor? Alguém sobre a agenda, algum detalhamento? Ok, vamos lá. Tomás Mazzoni, Vila Maria, isso tem tanto? Jardim Celeste, Ipiranga. Ah, tem muito. Tem bastante.
Tomás Mazzoni já dá para fazer, acho que sem semana que vem na outra. Ipiranga e Jardim Celeste daqui 2 semanas. Ok, Jair. Oi, Jéssica. Olha, nós somos uma cidade com 12 milhões de habitantes. A gente sempre teve uma cidade desse tamanho, um país, né? Não diferente do que acontece na França, do que acontece em Nova York. Você, infelizmente, tem alguns pontos de pessoas que fazem o consumo abusivo de álcool e de drogas. A gente precisa comemorar os avanços que nós tivemos. A gente tinha, em 2016, 4 mil usuários na Cracolândia, que a imprensa repercutia, portanto está aí esse histórico registrado. Hoje a gente dá para dizer que resolveu todo o problema? Obviamente que não resolveu todo o problema, mas que a gente avançou muito, que a gente precisa comemorar. Eu queria inclusive convidar a imprensa para comemorar junto com a gente, porque uma vitória da cidade é uma vitória também da nossa imprensa, é uma vitória da sociedade. A gente tem alguns pontos, como tem no Grissério, sempre teve pontos ali no Grissério, até porque você tem um CIAT ali perto, um centro de atendimento para essa população. Agora, o que é fundamental é de que nós continuamos fazendo as ações que a gente iniciou em 2021 com muita frequência, com bastante investimento. Presença de agentes da saúde, da assistência social, da Polícia Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então era muito importante que esses avanços, essa comemoração, a gente não pudesse, às vezes com uma desvirtuação de uma matéria, querer menosprezar os avanços obtidos. É importante e não é demérito para ninguém reconhecer o avanço e as conquistas que uma administração fez. Pelo contrário, demonstra maturidade, demonstra amor pela sua cidade, demonstra amor pelo seu país. Comemorar os avanços também é algo que a imprensa precisa reconhecer e fazer, e eu faço aqui esse apelo com muita simplicidade e muita humildade. A gente tinha uma quantidade enorme de pessoas, hoje tem, e a gente vê a imprensa focando 24 horas em pequenos pontinhos isolados e não fala dos avanços que a gente teve de estarmos vencendo essa batalha, de tirar tantas e tantas pessoas, milhares de pessoas do uso de drogas. Eu convido vocês a poder irem nos nossos centros de reabilitação, nos nossos CAPs, nos nossos CIATs, nos centros de tratamento prolongado, que eu inaugurei 2, no nosso Hospital da Cantareira para acolher essas pessoas. Vamos também nos ajudar, porque a sensação para as pessoas com relação à questão desses avanços ajuda. Então eu tenho muita tranquilidade de poder falar para vocês que não verão da minha parte nunca, em nenhum momento, uma fala aqui populista, de que acabou, de que está tudo resolvido. Não, temos muito trabalho, até porque isso é um trabalho constante, né? É uma luta constante de luta contra a questão das drogas, contra os traficantes, contra a criminalidade. Hoje a gente tira uma pessoa da droga, amanhã aparece outro, mas a gente precisa, e eu faço um apelo para vocês, eu, prefeito de São Paulo, faço um apelo, comemoremos os avanços, vamos parar de picuinha e ficar olhando coisas que evidentemente não devemos esconder, mas dê luz às coisas mais importantes e parem de dar luz a pequenos pontos para querer descaracterizar e para poder querer desconsiderar o avanço que o governo de estado, que a prefeitura fez, que os agentes de saúde, de assistência social, porque, gente, falando do fundo do meu coração, tem hora que cansa, é só crítica. Vamos junto, essa não é uma luta só do prefeito e só do governador, não. É de todos nós. E vocês da imprensa têm responsabilidade sobre isso também. Vocês têm o mérito dos avanços também. É uma luta nossa. Então, parem de ficar vendo o pontinho daqui, o pontinho de ali, né? Vamos trabalhar juntos, vamos para frente, vamos cuidar. O esforço é gigantesco, os investimentos são enormes para poder vencer isso. Eu duvido que vai ter um jornalista capaz, sério, né? Capaz de dizer que não tivemos avanço. Eu faço um desafio. Quem é o jornalista que vai ter a capacidade de dizer, jornalista sério, que não tivemos grandes avanços? Portanto, vamos comemorar e vamos trabalhar para que a gente possa, todos os dias, como vem sendo até agora, avançando e avançando, né?
E a gente tem hoje situações complexas, como a favela do Moinho, situações onde tem lá o bunker do tráfico, governo de estado, Tarcísio, eu, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, todo mundo tendo a coragem de fazer esse enfrentamento. Nos ajudem, gente, nos ajudem, porque não é fácil, precisa ter coragem para fazer isso. Eu peço humildemente, para de ficar pondo defeito. Não tá legal para vocês isso, está feio já. Vamos comemorar aquilo que foi de sucesso, aquilo que a gente conseguiu avançar. E essa luta não é do prefeito e do governador, é de todos nós, inclusive de vocês da imprensa. Se vocês puderem ajudar nisso, eu vou agradecer e a população vai agradecer e reconhecer o trabalho de vocês. Prefeito, bom dia, tudo bem? 2 pontos em relação a isso. Câmeras de segurança mostraram a saída do fluxo ali da área onde foi construído um muro de sexta para sábado. A prefeitura sabe para onde esse fluxo foi, já que todo mundo saiu junto nessa madrugada. Se houve algum acordo da prefeitura, da polícia municipal para sair dessa, prefeitura sabe para onde essas pessoas foram. E sobre a favela do Moinho, já que o senhor falou, se essa ação do governo com a prefeitura ali estrangulando o tráfego na favela do Moinho, se isso ajudou nessa redução, principalmente a saída desse fluxo, e o governo federal entrou com uma notificação extrajudicial para o governo parar com o trabalho que estava sendo realizado ali na favela do Moinho. Se isso pode prejudicar também, o senhor pode falar sobre isso? Olha, é o que eu tenho falado aqui, eu tenho feito aqui mais do que um pedido, um apelo para vocês. Essa luta é uma luta de todos nós. Quando a gente vê o Guilherme Boulos se reunindo com a irmã do traficante para poder fazer um trabalho e fazer uma pressão no governo federal para poder impedir as ações do governo de estado e da prefeitura, é algo que a gente tem visto vocês falarem muito pouco, mas é o que aconteceu. Você tem um deputado federal, Guilherme Boulos, que estava lá junto com a irmã do traficante, fazendo ações para que a gente não avançasse, para cuidar daquelas pessoas. Quem vive ali, muitos deles estão ali sendo vítimas de um tráfico de drogas que existe ali. Ou alguém vai negar que existe um tráfico de drogas ali? Quando a gente vai fazer as ações, CDHU do governo do estado, para poder dar provimento habitacional digno para aquelas pessoas saírem daquela situação e morarem com dignidade, e aí você tem alguém que vai contra, a gente fica vendo vocês focarem num negócio de menor importância e não estão dando a visibilidade daquilo que é necessário, de saber quem está do lado do bem, quem está do lado do mal. Tem aqui o governo do estado, a prefeitura, buscando fazer com acertos, obviamente com erros, a gente não acerta tudo, mas com a boa intenção, com a boa vontade e com a coragem de fazer. Enquanto a gente tem, como você me perguntou, esse deputado federal irresponsável que foi se associar com a irmã do traficante para poder fazer pressão política contra as ações dentro da favela do Moinho. A favela do Moinho, obviamente, que tem uma correlação importante com o tráfico de drogas, porque é lá o bunker do tráfico de drogas. É de lá que estava o Léo do Moinho. Quem é o Léo do Moinho? Que está preso. É o traficante, Léo do Moinho, da favela do Moinho. Quem é a Janaína do Moinho? Está presa. Então, são ações que foram desenvolvidas pela inteligência do Ministério Público e da Polícia Civil, levar essas pessoas para a cadeia. Agora a gente não pode parar, nós precisamos avançar. E, necessariamente, com essas intervenções na favela do Moinho, repercute na menor oferta de drogas ali na Cracolândia. Com relação à questão do espaço em si, ali da Protestante, com Gusmões, nós já vimos gradativamente, e eu fiz algo que vocês precisam reconhecer. Eu pedi para publicar diariamente a contagem. Diariamente. E a gente foi mostrando, 3.000, 2.000, 1.500, 1.800. Gradativamente a gente foi diminuindo a quantidade de pessoas fazendo uso de drogas naquele local. E para onde essas pessoas foram? Foram para o tratamento. Por isso a gente ampliou os nossos CAPs, ampliamos os nossos CIATs, ampliamos os nossos centros de tratamento prolongado, para as pessoas irem para tratamento. E isso vai tendo, é importante também colocar para a população, uma situação onde muitos vão para tratamento, conseguem se libertar das drogas e voltam para a vida normal. Outros vão para tratamento, tem recaída, volta para o uso de drogas. Isso é um trabalho contínuo. Agora, se a gente não tiver a ajuda de vocês, da imprensa, pessoal, nós não vamos vencer. Para de pegar no nosso pé, vamos estar juntos nessa batalha, nós estamos bem intencionados, nós estamos querendo resolver esse problema. E essas pessoas, quando chegou na sexta-feira, tinham 43 pessoas. Muitos foram ali para tratamento, outros realmente foram para outros locais, então ninguém está fazendo nenhuma colocação populista de dizer que resolveu, que a gente tem uma vara mágica, não. Nós temos trabalho, assistência social, saúde, segurança e a boa vontade
e junto com vocês, na imprensa, com a sociedade das pessoas de bem, para resolver essa ferida, essa cicatriz enorme que a cidade tem de muitos anos. Eu não tenho dúvida que a gente vai chegar no momento de solucionar 100%, né? Agora, evidentemente, precisava tirar aquela grande concentração com domínio dos traficantes que usavam essas pessoas para poder cometer ali situações, inclusive, de desordem urbana. A gente conseguiu, tivemos um grande avanço e vamos continuar trabalhando. É isso, é trabalho todo dia. Se você for lá agora, nesse momento, às 11 horas e 49 minutos, vai ter lá gente da saúde, vai ter agente da ciência social, vai ter polícia municipal, vai ter polícia militar, vai ter polícia civil. Essa luta não é só do governador Tarcísio e do prefeito Ricardo Nunes. Essa luta é de todos nós, que nós começamos em 2021, reforçamos em 22, ampliamos em 23, 24 e em 25. Né, a gente está colhendo os resultados positivos. O senhor acha que é possível o menor uso dessa força ali na região? E uma segunda pauta sobre a cratera da Marginal Tietê. O senhor tem contato direto com a Sabesp, tem manobras de fusão dessa gravação? Olha, Fernando, eu acompanhei o início da demolição e até ontem a gente conversou sobre isso, né? Estavam sendo demolidas aquelas casas que já tinham sido desocupadas, as famílias que haviam aceitado o atendimento habitacional oferecido pela CDHU e pela Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado e Prefeitura, e a gente precisa resolver aquela situação. Já teve, na gestão do prefeito Kassab, ali naquele mesmo local, né, vocês podem recuperar as matérias, uma situação onde aquele local ele foi recuperado. Ele havia sido recuperado, as pessoas haviam ido para um provimento habitacional. A gente tem ali uma situação das pessoas viverem sem a dignidade, né? Você tem sérios tipos de doença, tem até um parecer da saúde, da procuradoria, que tem se desenvolvido mais naquele local pela insalubridade. A gente tem ali o tráfico de drogas ali dentro. Como é que a gente vai aceitar que você tem as crianças convivendo num espaço, que ele é um bunker, tem um muro, né? Por isso que eles gostam de usar aquele espaço. É todo murado com uma única entrada, onde tem dentro ali o tráfico de drogas. Teve operação da polícia que vocês da imprensa, se vocês puderem, pelo amor de Deus, mostrem para a população isso, vocês demonstraram e mostraram ali aquela fábrica de produção de drogas ali, que tem um nome, laboratório de produção de drogas dentro lá. Nós vamos deixar as crianças viver nesse ambiente? Nós vamos deixar as crianças de 5, 6 anos, 10 anos, 14 anos viver dentro desse ambiente? As mulheres viver dentro desse ambiente? Agora existe, e a gente está percebendo, um jogo político do Guilherme Boulos do PSOL, né, que apoia tudo enquanto é coisa de ruim e que quer fazer uma ação política contra o governo do estado e contra a prefeitura. Mas, na verdade, ele está fazendo uma ação aonde está fazendo com que a possibilidade de proteção dessas famílias não seja executada. Então, quando a gente fala de ação policial, é quando você tem algum movimento que quer gerar alguma situação, lembrando, ali morava Léo do Moinho, que foi preso meses atrás porque é um cara que comandava o tráfico de drogas. Ali é um bunker de drogas. Ali é um local que vocês na imprensa já mostraram que tinha laboratório para confecção, para produção de drogas. Então a gente precisa ter uma atuação, a gente precisa atuar. E, infelizmente, né, o governo federal havia enviado um documento ontem com relação à autorização, até pela pressão popular, e agora por uma manobra política, porque é isso que aconteceu, é uma manobra política do seu Guilherme Boulos, aliado e associado à mulher do traficante, está lá a imagem, está a foto dele, está do lado dela, né, fazendo uma ação para que o poder público não haja em favor da população de bem. Né? Então a gente precisa ter essas questões, mas nós não vamos desistir. Eu tenho certeza que a gente vai continuar avançando e a gente não vai deixar de proteger as pessoas de bem por conta de um deputado federal que é ligado a pessoas que são do cometimento de crime em desfavor das pessoas de bem. Ele perguntou da Marginal também, da cratera. Da Marginal, tinha previsão de liberar na quarta-feira, foram sendo feitas as obras, descobriu-se que a gente tem o que eles chamam de solo mole no local onde ia ser liberado a pista, então não foi possível fazer essa liberação de quarta-feira. A Sabesp tem trabalhado lá 24 horas, eu tenho falado constantemente com a diretoria da Sabesp, a nossa equipe está lá acompanhando, da CET, Secretaria de Prefeituras,
E houve esse imprevisto com relação a essa qualidade do solo que não possibilitou que com segurança fosse liberado como estava previsto, e a Sabesp havia nos passado, a faixa, são 3 faixas interditadas, a faixa da direita. Então eles estão trabalhando para a gente poder trabalhar com uma outra possibilidade de no canteiro central a gente fazer ali uma pista emergencial, que inclusive a concessionária lá vai arcar com os custos, para a gente poder fazer pelo menos uma via livre para minimizar os impactos no trânsito. Eu não sei se essa semana, porque como teve esse problema da questão desse solo mole, né, que eles não conseguiram dar segurança de fazer a compactação e o asfalto para poder liberar pelo menos uma das 3 pistas, surgiu agora essa possibilidade de fazer uma pista lateral pelo canteirinho central. Tem uma área ali de grama, né? Então vai ser feito ali, já está sendo feito para poder liberar. Eu acho que essa semana sim, porque ele é mais simples, não deve ter esse solo mole, como eles chamam, né, denominam os engenheiros. A primeira sobre a ação da Cracolândia foi justamente do foco, sem o comércio, por esse motivo, se conseguiu saber documentar sobre essa ação articulada das polícias e as próximas ações para que o cenário que a gente encontrou hoje lá, ele permaneça. Tem alguns comerciantes por ali está esperando. Esse é o nosso desejo, com certeza é o desejo de vocês, da sociedade. Só quem não deseja o fim daquilo ali são os traficantes. São as pessoas que se utilizam daquela situação das pessoas para poder obter lucro. A gente vai continuar, como eu disse aqui, trabalhando. Isso não começou agora, não tem 1 mês, 2 meses, 4 meses. A gente vem fazendo esse trabalho, vocês acompanhando, né, muito intensificou bastante em 2022, com a Operação Caronte. Depois 2023, as ações que o Ministério Público fez junto com a gente, de fechar ferro velho, fechar estacionamento, prisão de traficante como esse Léo do Moinho, que é da favela do Moinho, né? A gente vai continuar fazendo esse trabalho de forma bastante efetiva. Agora existem os desafios e a gente vai ter que vencer esses desafios, né? E um dos desafios é querer não reconhecer os avanços que a Prefeitura e o Governo do Estado teve. É um desafio. Porque, puxa vida, nós estamos trabalhando tanto. Qual que é a dificuldade de reconhecer o avanço? Aonde está a dificuldade de reconhecer? Por que pegar uma situação e ficar tentando caçar um problema? Essa questão da Cracolândia não é um problema só do governador e só do prefeito. É de todos nós, inclusive de vocês da imprensa, que têm responsabilidade sobre isso, né? Então a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar atuando. E se a gente vem numa situação de redução do número de pessoas lá naquele espaço da Cracolândia, como a gente tem demonstrado, eu queria voltar a frisar, eu fico muito tranquilo de poder falar com vocês, porque eu sempre tenho colocado toda a transparência. A gente faz contagem diária e eu disponibilizo no site para vocês todos os dias, para vocês contestarem, para concordarem, para a gente poder ter essa transparência, esse trabalho conjunto, né? Então a gente vai continuar mantendo fechado aqueles locais onde são utilizados para prática de crimes, os ferro velhos ilegais que eles compram, os fios que as pessoas acabam roubando para poder sustentar o seu vício, continuar combatendo os traficantes. Essa questão da favela do Moinho é fundamental. Nós precisamos tirar ali o núcleo do tráfico, né? Onde está o comando do tráfico, porque é um bunker ali dentro. Precisamos tirar aquilo dali, até pela questão também de insalubridade dos moradores. E a gente não vai desistir. Nós vamos continuar trabalhando, continuar ofertando o tratamento para os dependentes e continuar prendendo o traficante. É isso que eu volto a falar para vocês. Aqui eu tenho a minha palavra, e posso falar em nome do governador Tarcísio, que a gente tem falado todos os dias. Nós não vamos dar um passo atrás. Nós vamos continuar indo para frente, enfrentando com coragem o traficante, com o Smart Sampa identificando, monitorando, com a polícia prendendo o traficante, com a saúde e a ciência social ofertando tratamento aos dependentes químicos e fazendo a reurbanização do espaço. Você viu que a gente enfrentou com o STF há pouco tempo, aquele muro? Uma confusão danada, por causa de um muro que já estava lá há mais de um ano. Agora, depois de toda a polêmica, né? Inclusive a Rede Globo, quando deu a polêmica do muro, estava lá com o helicóptero mostrando, já tinha um número de pessoas muito menor. Eu até citei na época de que o que teve de bom nesse episódio do muro foi vocês, da imprensa, poderem dar essa visibilidade toda e demonstrar que tinha uma quantidade muito, mas muito menor do que tinha no tempo passado. Então a gente foi diminuindo as pessoas. Mas eu queria voltar aqui, aproveitando a tua pergunta, mais uma vez fazer um pedido a vocês da imprensa. Nós precisamos de vocês, nos ajudem.
para de ficar vendo probleminha, vamos falar das coisas positivas, né? Nos cobrem e vamos juntos nessa batalha. Essa batalha é nossa, vamos juntos, gente. A gente vai vencer isso, mas juntos.